Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de FRS na prática. Um curso bastante completo, pensado aí para o nosso público, com 5 módulos. E nesse primeiro módulo nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto do IFRS e vamos iniciar esse módulo com um bate-papo com 2 referências aqui na contabilidade. Eu tenho ao meu lado aqui o professor Sérgio Diudícibus e o professor José Carlos Marion. Nós juntos vamos aqui fazer agora um bate-papo, comentando um pouquinho, né, professores, sobre o IFRS, sobre essas mudanças todas que ocorreram. Eu queria começar aqui perguntando ao professor Marion. O professor Marion, o senhor usa muito essa expressão de tsunamis contábeis, né? E em relação a essas mudanças que ocorreram na contabilidade recentemente, nos últimos anos, o senhor acredita que depois de passados 10 anos dessas mudanças, os profissionais já estão preparados? Já assimilaram bem essas normas? Como é que o senhor vê esse momento atual? Muito bom. Em primeiro lugar, eu queria expressar a minha alegria de estar aqui com o professor Sérgio Diudícibus, que foi meu professor de teoria da contabilidade no mestrado, primeira disciplina que eu comecei, e a partir daí comecei a ter mais interesse pela contabilidade, pela vibração que ele tem por essa ciência, né? Mas ele também foi meu orientador de mestrado, meu orientador de doutorado, e o Ricardo foi meu orientado de mestrado. Então nós temos aqui pai, filho e neto. É um momento muito agradável a gente estar juntos aqui, né? Bem, quanto à sua pergunta, Ricardo, eu uso essa expressão tsunami, porque tsunamis são grandes ondas que destrói tudo, né? O que existe, e depois delas ter passado, a necessidade de uma reconstrução. E o que nós vivemos na contabilidade é mais ou menos isso. Nós não estamos vivendo uma evolução da contabilidade, nós estamos vivendo uma revolução da contabilidade, né? É um momento assim muito especial, onde tudo mudou de repente, né? Nós entramos no século XXI e nós tivemos aí grandes mudanças significativas, mudanças essas que eu creio que nunca mais nós vamos ter, porque agora nós entramos em normas internacionais, nós estamos nos adequando a um esquema mundial. Então, quem está vivendo, a nossa geração que está vivendo essa mudança, é um privilégio para nós, porque daqui para frente outras gerações não vão ver mais mudanças tão radicais, tão especiais como essa que nós estamos vivendo. Então é um momento muito ímpar, né? E exatamente os 2 tsunamis que eu me refiro, um é em relação ao SPED, a contabilidade digital, que foi uma revolução, está sendo uma revolução, e outra em relação às normas internacionais de contabilidade. Em relação às normas internacionais de contabilidade, eu diria assim que um percentual muito pequeno dos profissionais contábeis absorveram até esse momento, ou estão absorvendo, né? A grande maioria esmagadora, nós temos aí mais de 60 mil escritórios de contabilidade e pequenas e micros empresas, esses ainda estão absorvendo gradativamente. É um processo. Nós não vamos conseguir essa transformação da noite para o dia. Então, o momento que nós estamos vivendo é um momento em que o ensino está investindo, né, nas normas internacionais. As próprias universidades, os próprios cursos de contabilidade ainda não têm uma grade adequada para isso, entendeu? Nós estamos vivendo esse problema que gradativamente a gente vai trabalhar, eu creio, ao longo de 2, 3 décadas para se absorver tudo isso, tá? É realmente impressionante, né? É uma grande transformação. Bem, e quero dizer também que aqui tem o meu professor Sérgio, também foi meu professor de teoria da contabilidade, o professor Marion, meu professor, então é uma honra também estar aqui com vocês hoje. Bem, professor Sérgio, é possível conciliar a teoria da contabilidade com esse novo conjunto de normas? E podemos dizer que esse novo conjunto, ele se aproxima de qual teoria mais? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelas referências, que eu acredito serem mais
devido à amizade que nós privamos há tantos anos. Obrigado, professor Rios, também por ter me convidado. Não teria uma pergunta mais fácil? Para começar, né? Para começar, mas tudo bem. Essa história já vai um pouco longe, né? Tá certo? Eu acho que é muito importante a gente relembrar alguns aspectos. A mudança para a convergência contábil internacional, ela não é um processo simples. Não, agora vamos adotar as normas, né, e seja o que Deus quiser. É uma coisa que vem há muitos anos atrás. Na verdade, nós estamos praticamente no aniversário de 50 anos já, desde esse processo de modernização. Como é que começou esse processo? Rapidamente. Lá na USP, na década de 60, quem eram os grandes professores da época? Hilário Franco e outros professores, né? Com todo respeito, excepcionais, mas a forma de ensinar contabilidade não era a mais fácil, sob o ponto de vista metodológico, para os alunos. Era muito difícil. Por quê? Começava com lançamento de diário. Aí aparece, professor, diversos adversos. Os alunos, o que é isso? Eu não fiz nada, professor. Não fiz nada, o senhor me ajuda. Né? Começou assim. Então, nós percebemos, os jovens daquela época, por incrível que pareça, eu fui jovem já, alguma vez, essa forma de ensinar contabilidade não está muito certa. Vamos tentar iniciar uma nova didática da contabilidade, mostrando como nasceu a contabilidade. Como é que nasceu a contabilidade até nas civilizações mais antigas? Através de inventários periódicos, tá certo? Bom, daí inventário. Bom, ok. Então tem caixa, contas a receber, contas a pagar. Bom, mas tem que ter valores. Aí começou a valoração, né? E assim, de balanço, depois se transformou de inventário para balanço. De balanço em balanço, opa, patrimônio líquido variou X. Não, mas espera, teve um aumento de capital no período, então não posso, isso não é lucro. Então, subtraindo o aumento de capital e os dividendos distribuídos, começou por diferença de patrimônio, isso aqui é o lucro, quem sabe. Mas aí começou, não, mas como é que foi formado esse lucro? Aí se começou a estudar a demonstração de resultados e assim por diante. Assim que nasceu a contabilidade. Esse processo completou 60 anos, veja, exatamente na década de 2010, quando, acho que pela primeira vez, as normas de contabilidade foram já emitidas, né, pelo CPC, se não me engano foi 2010, já umas 30 ou 40 normas, né, pelo CPC brasileiro. Né. Não podemos confundir exatamente IASB com CPC, porque tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, o IASB admite, embora não seja uma prática preferida, como se diz, a reavaliação do ativo. As nossas normas do CPC proíbem a reavaliação de ativo. Por outro lado, as normas brasileiras, CPC, têm uma grande vantagem que obriga a demonstração de valor adicionado para as companhias abertas. O IASB não existe isso. Então, e tem pequenas adaptações, não é exatamente igual. Mas é claro que a base inicial são as normas do IASB. Então, foi um processo muito interessante. Começou com o professor José da Costa Bolsinhas, no início da década de 60. Foi ele que permitiu àqueles jovens assistentes daquela época, aos poucos, ir mudando a forma de ensinar contabilidade. Alguns chamam de revolução. Ela não começou com o conteúdo em si da contabilidade, mas com a forma didática de ministrar a disciplina. E depois, aos poucos, a gente foi verificando que a abordagem anglo-saxônica, americana naquela época, era muito mais importante para o usuário da informação contábil. Então, nós começamos também a aperfeiçoar essa parte. Isso aí foram décadas de várias gerações de professores trabalharam nessa área. Não podemos esquecer de alguns, né?
Eu vou citar, por exemplo, um pouco antes do início da aplicação das normas do IASB e CPC, duas figuras muito importantes. O professor Nelson Carvalho. O Nelson Carvalho foi o primeiro presidente do board consultivo do IASB, primeiro brasileiro presidente do board. E o professor Eliseu Martins, que mais conhecia mesmo essas normas naquela época, e obviamente foi uma das pessoas que nortearam todo esse processo de uma forma extraordinária. Mas vários professores contribuíram com essa evolução. E, bom, mas você falou teoria. A gente procurava uma teoria diferente daquela da época de 1960, antes de a gente falar em convergência ou, primeiro, harmonização contábil. Esse fenômeno foi um fenômeno da convergência que veio logo depois, alguns anos depois, vários anos depois, mas a gente procurou, primeiro, uma forma didática de apresentar a contabilidade, e depois, uma forma mais avançada da contabilidade em si, favorecendo o usuário, né, mais do que outra coisa. Então, a evolução foi sistemática da teoria e, na verdade, a gente pode dizer que na hora da gente aproveitar essas normas internacionais, o fulcro básico da teoria exatamente era a mesma coisa. Só que, inicialmente, nós focávamos mais o FASB, certo? Porque o FASB começou, embora ter começado no mesmo ano, 73, tanto o FASB como o IASB, o FASB era mais conhecido no início. Por quê? Os membros do FASB trabalhavam tempo integral, o IASB demorou para adotar essa alternativa, tá certo? Aliás, o IASB era IASC, antes de comitê, depois virou IASB também. Mas, na verdade, o fulcro filosófico das duas orientações, né, é exatamente o mesmo. Aquele que é nossa teoria, que a gente construiu juntos, vários professores já professavam. Tá certo? A teoria era a mesma coisa. Né? Perfeito. É a história, né? História viva aqui também. Uma coisa que eu queria ressaltar, a importância do nosso livro de contabilidade introdutória. Eu estava fazendo um estágio nos Estados Unidos, lá numa salinha modesta, etc. E, de repente, entra um professor, não, era um auditor, que trabalhava na Library, Ross Bros Montgomery, entregando, olha, saiu no Brasil um livro do qual você é coordenador. Me trouxe o primeiro exemplar que eu tive notícia da contabilidade introdutória. Foi uma Isso emoção. há 50 né? anos atrás. O livro agora Foi em 71. Foi. 50 anos atrás. Praticamente. Foi uma emoção fantástica. Daí, as coisas foram se avolumando e evoluindo. Tá e é um livro que hoje completa também os 50 anos, né? E é um livro muito utilizado. Eu uso para ensino, é muito fácil, porque, como o professor falou, ele parte já do ensino do balanço, né? Das mudanças e tal, e depois ele vai indo para o débito e crédito. O terceiro capítulo é a evolução patrimonial. A evolução patrimonial, exatamente.